Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, professora de gramática aqui do Estude, e nesse vídeo nós faremos uma revisão das figuras de linguagem para vocês entenderem tudo sobre esse assunto e revisitarem as figuras que mais aparecem no Enem e dessa forma se prepararem melhor para a prova. Combinado? Bom, antes da gente começar, aproveitem para se inscrever aqui no canal, ativem o sininho para receberem as nossas notificações e não deixem também de nos seguir nas demais redes sociais, combinado? Quando nós falamos em figuras de linguagem, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a diferenciação entre denotação e conotação. Bom, quando falamos em denotação, vamos lembrar daquele de do dicionário, né? Então são as palavras em seu sentido próprio, em seu sentido literal. Aquela explicação, aquele verbete que a gente encontra no dicionário. Por exemplo, gato. Se a gente for procurar o gato lá no dicionário, a gente vai ver que se trata de um animal, um mamífero, peludinho, tem 4 patas, enfim, né? Agora, quando nós falamos em conotação, nós estamos falando no sentido figurado. E é aí que entram as figuras de linguagem, beleza? Então vamos associar essas figuras ao sentido figurado das palavras. Pensando então no sentido figurado, quando a gente fala um gato, a gente pode estar falando daquele crush, né? Aquele carinha muito bonito, não é verdade? Ou daquela gata, né? Aquela menina linda. Nesse caso, nós estaríamos utilizando uma figura de linguagem para se referir a essa pessoa que a gente acha muito bonita. Bom, fazendo essa diferenciação entre denotação e conotação e entendendo que as figuras de linguagem pertencem ao campo conotativo da linguagem, nós vamos explorar agora as figuras de linguagem que mais aparecem no Enem, beleza? Bem, a primeira delas é a comparação. A comparação é uma figura de linguagem facilmente reconhecida, porque ela terá expresso ali um elemento comparativo, um elemento que vai deixar claro que a gente está comparando duas coisas. Por exemplo, o como, o tal qual. Então, esses elementos, né, esses conectivos que indicam comparação estarão presentes. Por exemplo, né, voltando à situação lá da gata e do gato. Ela é bonita como uma gata. Então, o como aí deixa bem clara essa comparação entre a beleza de alguém e a beleza de uma gatinha, né? Fofinha, charmosa e tal. Nesse caso, estaríamos estabelecendo uma comparação. E quando a gente fala em metáfora, que é uma das figuras de linguagem que mais aparecem no Enem, e não só no Enem, nos demais vestibulares também, nós também estamos fazendo uma espécie de comparação, porém, uma comparação implícita. Como assim? Na metáfora, nós não teremos esse elemento como expresso ali. Nós diríamos, ela é uma gata. E a partir desse momento, quando eu falo ela é uma gata, me referindo a uma pessoa, né, a uma garota, a gente sabe que se trata de uma pessoa muito bonita, porque nós já temos essa associação presente, né, intrinsecamente. Então, se a gente fala, essa pessoa é uma gata, automaticamente a gente já vai saber que estamos falando que essa pessoa é muito bonita. Percebam que não deixou de haver uma comparação, né? Eu estou comparando a beleza dessa pessoa com a beleza, com o charme do animalzinho gato, mas o elemento como não ficou explícito. Então, reforçando, quando a gente tem o elemento como ou algum semelhante, como o tal qual, expresso, nós estamos falando de uma comparação. Ela é bonita como uma gata. Quando esse elemento está implícito, nós temos uma metáfora. Ela é uma gata, certo? Bom, partindo agora para outras duas figuras que também aparecem bastante no Enem, a antítese e a hipérbole. Quando nós falamos de antítese, nós estamos falando de termos opostos. Quente, frio, doce, salgado, amargo, enfim, elementos contrários, elementos opostos. Então, essa antítese, ela é geralmente utilizada, ela aparece bastante em poemas, né? Fazendo aproximação de sentido entre elementos opostos.
mas também em textos em prosa ela aparece bastante. Então, sempre que a gente observar, né, oposições, elementos contrários, vamos lembrar dos antônimos, né? Quando a gente está lá no Fundo 1, a gente já começa a estudar isso, né? Sinônimos, que são palavras com sentido próximo, e antônimos, que são palavras opostas. Então, quando pensarmos em antítese, vamos lembrar dos opostos, dos antônimos. E a hipérbole, que consiste num exagero. Eu chorei de rir, ou eu morri de rir, né? É um exagero, mas a gente usa para quê? Para mostrar que a gente riu tanto, né? Ou chorei um rio de lágrimas. Nossa, a gente chorou tanto que daria para encher um rio. É literal isso? É um fato? Não, né? A gente não chorou tanto a ponto de dar para encher um rio. Mas quando a gente fala chorei um rio de lágrimas, a gente tenta trazer essa ideia de que choramos muito, de que ficamos muito tristes, né? Dessa forma, estamos usando uma hipérbole, ou seja, um exagero nessa comunicação. Outras duas figuras que aparecem bastante no Enem e nos vestibulares é a personificação e a ironia. A personificação, logo pelo comecinho dela, a gente já consegue identificar do que se trata, né? Person aqui, né? Referente à pessoa, a uma característica humana. A personificação ocorre quando a gente atribui uma característica humana a um ser inanimado ou a um animal. Por exemplo, a árvore chorou perante o desmatamento. Então, uma árvore chora? Não, árvores não choram. Mas a gente traz, né, essa personificação para demonstrar, pensando num desmatamento florestal, né, que toda aquela vegetação, todas aquelas árvores acabam sofrendo com aquilo, né, que aquilo é algo muito ruim, algo prejudicial, tanto para a natureza quanto para nós homens também, né. Então, a personificação vai trazer características humanas a seres inanimados. E ela também pode aparecer com o nome de prosopopeia, beleza? Então, a gente vai encontrar aí, tanto no Enem quanto nos vestibulares, essas duas possibilidades. Prosopopeia ou personificação, se referindo a características humanas atribuídas a seres não humanos. E, por fim, a ironia. A ironia, ela é muito presente em charges, em tirinhas, em textos ou gêneros textuais em geral, que contém alguma denúncia social, alguma crítica social, porque a ironia, ela consiste em dizermos o contrário do que realmente gostaríamos de dizer, né? E o tom irônico, na fala, ele é muito mais perceptível do que na escrita, né? Então, quando nós estamos sendo irônicos, né, na fala, vamos supor, a gente está lá fazendo uma prova e um aluno termina muito rápido essa prova, né? 5 minutos depois ele já está entregando. E a gente fala, nossa, demorou para fazer a prova, hein? Estamos sendo irônicos, porque na verdade ele foi muito rápido. Quando a gente fala o contrário, quando a gente fala, você demorou para fazer a prova, ao passo que ele foi o primeiro a entregar, nós estamos sendo irônicos nessa comunicação, estamos dizendo o contrário do que gostaríamos de dizer. Então, na fala é muito perceptível a ironia, mas e na escrita, né? Na escrita, a gente vai conseguir perceber a ironia através do contexto, e quando falamos em charges e tirinhas, que são gêneros textuais em que a ironia aparece bastante, nós perceberemos também pela expressão facial dos personagens, pelo cenário, né? Então, os elementos visuais são grandes auxílios, né, para a gente conseguir identificar as ironias, beleza? Bom, repassando então, pessoal, as principais figuras de linguagem para vocês não esquecerem, aproveitem, printem a tela, tirem foto, né? Então, figuras de linguagem que mais aparecem no Enem: comparação, metáfora, antítese, hipérbole, personificação e ironia. Lembrando que embaixo de cada uma delas eu coloquei uma palavrinha-chave para vocês se recordarem. Então, comparação, elemento como. Metáfora, uma comparação implícita. Antítese, elementos opostos. Hipérbole, um exagero. Personificação, ligado à pessoa, ao humano. E ironia, o contrário do que queremos dizer. É isso aí, pessoal. Até a próxima.